Como estão, amigos e amigas? Aqui nos encontramos num novo vídeo que será o terceiro e último episódio desta sequência dedicada a um disco histórico e clássico e que eu considero ser obrigatório em qualquer coleção de discos. Será, pois, o desfecho de toda esta história que começou lá atrás, há 39 anos, depois de eu ter conhecido um grande amigo, Nuno, de seu nome. Éramos putos de 15, 16 anos e no verão de 1986, em tempo de férias, havia muito que pudéssemos fazer para ocupar o tempo. Como ambos gostávamos de música, isto é, de ouvir música, o Nuno deu-me a conhecer praticamente todas as cassetes que ele gravava, pois era essencialmente o que fazíamos nas nossas tardes de verão. Este hábito e atividade de lazer durou praticamente 2 épocas balneares. Isto na medida em que o Nuno, sendo um ano mais velho do que eu, entrou na faculdade em 1987. A partir desse ano, as nossas aventuras passaram a ser mais sérias e adultas. Tendo eu já contado aqui algumas. No entanto, digo-vos que as melhores histórias estão ainda por contar. Aposto que nem mesmo ele se lembra mais. E esta é uma das boas coisas do canal. Ao permitir que algumas histórias da nossa vida não sejam esquecidas, não é? Sejam elas boas ou más. O Nuno tinha gravado praticamente tudo o que ele gostava em cassetes. Meatloaf, 38 Special, G. Giles Band, Slade, AC/DC e muito mais até, que eu não vou mencionar agora para não me adiantar. Senão fico também sem histórias para contar. Eu mostrei já algumas coisinhas que fiquei a conhecer através dessas cassetes, tal como os ditos AC/DC, os álbuns Back in Black e For Those About to Rock, e também Aldo Nova, que eu adorei. Uma das músicas que constava numa daquelas suas cassetes era Highway Star, dos ingleses Deep Purple. Talvez um dos maiores clássicos da música, nomeadamente do hard rock. Penso que não haverá ninguém que não a conheça, sobretudo quem aprecia essa sonoridade. É também um dos grandes sucessos desta banda. Ao ouvi-la algumas vezes nessa cassete do meu amigo, fez-me querer ter o disco original, de onde Highway Star é retirado. Aliás, deixem-me confessar-vos uma coisa que eu nunca disse a ninguém. E possivelmente nem eu teria consciência disto. É que eu nunca me contentei com cassetes. Enfim, não me agradava grandemente a possibilidade de um dia as fitas magnéticas se estragarem e ficarem irremediavelmente danificadas por causa da porcaria de um gravador ou leitor. O qual, no meu caso, era da minha mãe, sendo eu quem lhe dava o livro. Como eu sempre gostei de livros e leitura, alimentei desde muito novo a ideia
O sonho de ter uma biblioteca doméstica colossal com as paredes totalmente repletas de livros, do chão até o teto. Quando passei a gostar de ouvir música e cobiçar discos, o sonho transferiu-se para eles. Eu adorava entrar em lojas com discos e olhar para eles, ver o que havia, manuseá-los, folheando-os como se fossem livros, e sonhava assim, em ter uma divisão da minha casa só com discos, não é? Em que, tal como uma biblioteca, eu tivesse necessidade de uma escada igual para procurar discos que se encontrassem nas prateleiras superiores, em que eu não conseguisse alcançar todos nós. E com esta ambição em mente, eu passei a cobiçar tudo o que ouvia e apreciava. Daí que, ao gostar imenso de Highway Star, eu quisesse encontrar Made in Japan, já que a versão que o Nuno me deu a ouvir e a conhecer era a versão live, retirada exatamente desse álbum histórico. A vida foi acontecendo e, com o passar do tempo, fiquei a conhecer muita mais música, outras bandas, artistas e muitos outros discos. Muitos também se tornaram prioridade, apesar de Deep Purple ter sido uma preferência minha desde então. Assim, não podendo eu chegar a tudo, com muita pena minha, os discos do passado foram ficando para trás. Talvez por isso nunca me tivesse dedicado seriamente a procurar o Made in Japan com a intenção que devesse. O mais provável seria ter o raio do disco há muito tempo, se eu tivesse desenvolvido os esforços necessários. No entanto, também raras vezes o encontrei nas lojas. E vocês viram ou ouviram isso da minha boca, pois eu vos tenho contado ao longo das 3 partes deste longo episódio. Por isso, arranjei o Live in Japan em 1993, fantástica Jewel Case com 3 CDs, que é uma edição especial de colecionador, que contém as gravações dos concertos da banda no Japão, depois em Osaka e o show de Tóquio, no Budokan. E anos mais tarde, entre 1998 e 2001, a edição remasterizada de Made in Japan, um duplo CD. Apesar das minhas preferências terem mudado muito ao longo dos anos e ter passado a dedicar a minha intenção. Apesar das minhas preferências terem mudado muito ao longo dos anos e ter passado a dedicar a minha atenção apesar das minhas preferências terem mudado muito ao longo dos anos e ter passado a dedicar a minha atenção a música ainda mais extrema do que o hard rock e o heavy metal, nunca deixei de ambicionar ter o Made in Japan original, pois seria, por assim dizer, um vazio que não conseguia preencher totalmente apenas com o Live in Japan e o Made in Japan ver versão remasterizada. Okay? Sentia no fundo que nem tudo estava bem e que havia ainda uma peça do puzzle por encontrar e colocar no seu devido lugar. Ora, esta sensação surgiu após ter lido o livrinho de 25 páginas que acompanha a edição Live in Japan, como vos mostrei na parte 1.
Para quem não viu o vídeo, recomendo que o vejam. Eu disse que nas páginas centrais consta uma relação das prensagens originais de Made in Japan no mundo, com as várias referências correspondentes. E para quem se interessa por colecionismo, este livrinho contém um detalhe brutal. Aqui, a divulgação das referências de todas as prensagens originais de Made in Japan no mundo. Pois isso fez-me despertar novamente o desejo de posse desse registro histórico, clássico e provavelmente eterno de uma banda gloriosa, uma das primeiras a tocar hard rock nos anos 60. Refiro-me, claro, a Made in Japan, versão original. Tinha de fazer suspense, não é? Perdoem-me, mas eu gosto por vezes de fazer render o peixe. É uma mania que eu tenho ao contar as minhas histórias. Bom, fica apenas a faltar-me agora a Deluxe Edition ou Anniversary Edition. Mas não sei se irei trazê-los alguma vez comigo para a coleção. Tudo o que é demais também enjoa, não é? Olhem, a história aqui deste meu exemplar é bastante curiosa, pois nada me fazia prever conseguir tê-lo. Vocês recordam-se de eu ter mencionado, penso que na primeira parte, que uma pessoa das minhas relações combinava frequentemente comigo irmos à caça de discos? Este amigo era ainda mais obcecado do que eu, e exclusivamente por discos de vinil, pois os CDs não têm grande interesse para ele. Chegou a contar-me sair de Lisboa para Londres no último avião de quinta-feira para passar fins de semana a varrer feiras e mercados. Depois regressava a casa no domingo, também no último avião que saía de Londres, trazendo na bagagem raridades e outras coisinhas deliciosas. Ele tem presentemente mais de 10 mil discos de vinil em casa. Por acaso, lembro-me de uma história espetacular que irei contar-vos num momento oportuno e certo, pois é importante para o que eu irei dizer. Mas não é hoje, ok? Bom, este amigo conhecia lojas de discos e espaços comerciais de venda de discos que eu desconhecia, sobretudo na Baixa de Lisboa. Penso mesmo eu ter trazido este meu exemplar de uma delas, localizada por detrás da estação de Caminhos de Ferro do Rossio. Era uma pequena loja de 2 andares, num edifício muito antigo, cujo dono era também colecionador de discos. E, muito importante, trabalhava com a maior e mais completa base de dados de discos do mundo. Abertus, TH, não vende discos diretamente. Eles têm a identificação dos discos, o que lhes permite saber onde os títulos se encontram. E assim, as lojas e retalhistas são apenas estas que têm acesso a Abertus, pagando uma taxa, uma cota ou alguma contribuição, entram depois em contacto com quem os tem, outras lojas, portanto, e negociam. Eu penso ser este o funcionamento. Como podem imaginar, estas informações não são todas claras, pois o segredo é a alma do negócio. Posso, contudo, dizer-vos que eu tenho imensas pérolas na forma de discos que consegui graças a Abertus. E também graças a pequenas lojas como esta, que são, ou eram, um paraíso
para os colecionadores. E encontrei realmente Made in Japan nesse espaço. Subindo ao primeiro andar, era mais um sótão, na verdade, pelas estreitas escadas de madeira. O piso estava repleto de discos fantásticos, todos em vinil. Epá, não há palavras que possam explicar e descrever o que se sente ao olhar para discos e prensagens que nem sequer sonhávamos existir em Portugal. Um verdadeiro delírio é o que é. E depois há ainda a dificuldade em escolher o que trazer da loja. Tal é a variedade de preciosidades que se encontravam por lá. Quem gosta e é obcecado por discos consegue derreter facilmente 500 ou 600 euros numa única ida a uma loja destas. E traz apenas uma meia dúzia deles, pois grande parte são ou eram edições de coleção. Eu não sei se vocês sabem, mas as prensagens japonesas são as mais caras. Não apenas devido à sua qualidade de som, que é, no mínimo, soberba, mas também devido ao mas também devido ao cuidado com que são feitas. Sobretudo com a presença do hobby, que é aquela fita repleta de caracteres japoneses que identifica os discos como sendo japoneses e caracteriza essas versões. Uma prensagem japonesa em vinil não custa nunca menos de 50, 60 ou 80 euros. Se vale a pena ou não, só cada um pode dizer. Mas a qualidade de som e o prazer que se obtém ao ouvir uma edição japonesa é de veras impressionante. Infelizmente, esta não é uma prensagem japonesa. Não tem o hobby, mas também não me custou 80, 100 ou mesmo 120 euros, que certamente gostaria, já que se trata de um álbum duplo, não é? Aliás, este disco foi inicialmente prensado no Japão e só depois nos outros países. Eu acredito que uma primeira prensagem japonesa não custe menos de 1000 euros atualmente. E não seria para mim surpresa alguma se custasse 1500 bolas hoje em dia. Deep Purple é uma banda muito procurada por colecionadores e tem um catálogo enorme, riquíssimo. Portanto, facilmente especulável. Bom, este aqui custou-me 15 euros e está bem estimado. Ele vinha já nesta capa exterior de plástico e também lavado, limpo e aspirado, e com estes inner sleeves, pelo que não preciso mais de me preocupar com isso. Eu tenho a certeza disto que estou a dizer, pois havia uma máquina de lavagem na loja. Eu bem vi. Além do mais, o meu amigo não me levaria a um lugar qualquer para procurar discos se ele não soubesse que eram estimados e bem tratados. Ora, esta é a deixa para eu vos apresentar o serviço de assistência aos discos no âmbito da minha nova atividade empresarial, chamada Francis Audio Den.
Um serviço fantástico e essencial para quem gosta de discos, para quem adora discos e gosta de tê-los sempre impecáveis. Dá trabalho cuidar de uma coleção de discos e é por isso que melhor dizendo, o fazemos para vos poupar esse trabalho. Com o nosso serviço profissional de assistência a discos, nomeadamente de vinil, lavamos, aspiramos e limpamos as rodelas, garantindo que os vossos discos se mantenham impecáveis. Isto para que vocês possam ouvi-los como no primeiro dia. Eu recebi formação técnica, pelo que este não é um serviço caseiro, nem feito às 3 pancadas. Ele envolve a utilização de produtos específicos e equipamento profissional, que virá da Alemanha, estando já encomendado. Depois, damos uma nova roupagem aos discos, sobretudo no caso dos discos usados, com a colocação de novas capas, tanto interiores como exteriores. Estamos preparados com capas da Mophie, da Goldring ou ainda da Sieve King Sound, uma marca sueca com produtos também fabulosos, evitando desta forma os preços malucos e exorbitantes dos produtos americanos. Portanto, meus amigos e amigas, não deixem de averiguar as condições que nós propomos, ok? Eu garanto que tratamos dos seus discos como se fossem os nossos próprios, com amor, respeito e carinho, para que vocês fiquem absolutamente satisfeitos com o resultado e possam ouvir música como nunca antes. Enviem-me um e-mail que irá aparecer aqui em rodapé. Ele é igualmente apresentado na descrição aqui do vídeo. E fiquem a conhecer também o nosso programa de fidelidade que criámos a pensar exatamente neste serviço. Bom, aqui Made in Japan é o resumo de tudo o que foi falado, mostrado e apresentado ao longo destes 3 episódios. É o tal registro histórico e clássico gravado nos espetáculos de Osaka e Tóquio a 15, 16, 17 de agosto de 1972. Todas as faixas foram já apresentadas ao longo destes 3 episódios, ou 3 partes, pelo que não há nada mais o que dizer. Até porque todos vocês, certamente, que o conhecem, não é? É aqui que podemos ouvir a tal versão de Smoke on the Water, cujo riff inicial é diferente das versões dos outros espetáculos japoneses, na medida em que foi registada em Osaka a 15 de agosto, mas que não consta no primeiro disco da caixa Live in Japan. E aqui mesmo, em vinil, ela pode ser ouvida sem qualquer compressão ou efeito digital, que poderá ser incómodo para muitos. O som é quente, é envolvente, é também tranquilo, trazendo-nos paz e bem-estar, que é, afinal de contas, o efeito e o objetivo que procuramos ao ouvir música. Eu sei que isto é difícil de explicar e de perceber também, mas, na verdade, é este o efeito que a audição de discos de vinil causa no nosso cérebro. É algo fisiológico, mas também emocional. Todos sabem que Made in Japan é um disco duplo, uma capa gatefold, cuja parte interna tem o tão conhecido desenho do sol nascente em tons de laranja. São 7 o número de faixas aqui presentes, o que também não é novidade, atendendo ao que tenho apresentado ao longo desta sequência de 3 vídeos. E pronto,
Este é a versão original de um disco que me custou muito a encontrar. Ele está comigo há pouco mais de 10 ou 12 anos, talvez. Atendendo a que Live in Japan foi adquirido em 1993 e Made in Japan VR no máximo em 2001. Este aqui, agora não consigo pôr na capa, é bem mais novinho. Tenho, contudo, discos que foram muito mais difíceis de encontrar e terão direito, claro, ao seu videozinho. Fica apenas uma pergunta no ar que certamente vos escutou. Qual é, afinal, a prensagem daqui de Made in Japan? Tanto paleio, tanta conversa sobre as prensagens e depois nem uma palavra acerca do meu exemplar. Guardei isso propositadamente para o final deste vídeo, pois foi algo que eu não consegui descobrir logo de imediato. Essa informação não consta em lugar algum aqui na capa, pelo que tive de utilizar outros métodos. Claro que se fosse atualmente, se fosse hoje em dia, utilizaria uma ferramenta qualquer de inteligência artificial, mas há mais de 10 anos nada disso havia. Pois bem, o livrinho que acompanha a caixa Live in Japan foi, na verdade, extremamente útil para isto. Recordo novamente que numa das páginas centrais constam as referências de todas as prensagens oficiais de Made in Japan que foram editadas no mundo. Japão, Inglaterra, Portugal, Alemanha, Espanha, etc. Aliás, até a Venezuela teve direito a uma edição original. Ora, eu tive de identificar no livrinho qual a prensagem correspondente a este número que consta aqui no verso da capa. Ele está também na lombada, mas não é tão forte, não é tão perceptível. 5C, 188, 93, 915 e 916. Vou-se tratar de um disco. Este número corresponde à primeira prensagem holandesa. Portanto, aqui a minha cópia de Made in Japan foi prensada e editada na Holanda, ou Países Baixos, como queiram chamar. Não tem de facto um som nada mau, embora não tenha tanta qualidade quanto as prensagens oficiais alemãs. Pelo menos, enfim, sai um pouco da vulgaridade e da banalidade das portuguesas. Fica feita assim a resenha de 3 títulos praticamente iguais, mas que no fundo são muito diferentes, do mesmo clássico, obrigatório de ter em qualquer coleção. Muito obrigado, Nuno Penha, por me teres mostrado e dado a ouvir Highway Star. E agradeço também a tua amizade ao longo destes muitos anos. Para vocês também os meus agradecimentos por assistirem ao vídeo e terem querido conhecer mais um disco da minha coleção. Se tiverem este em vinil e quiserem partilhar qual a vossa prensagem, não deixem de comentar aqui. Ok? Fiquem bem e com boas audições. Até ao nosso próximo encontro aqui em Francis Music Band.
Yeah, can you have everything louder than everything else?